Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento. Análise de textos legais, normativos, propositivos e reivindicatórios. Especificamente, vamos observar pontos de vista, certo? Justificativa, sustentação e posicionamento crítico. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje e venham comigo para a nossa aula. Começo a nossa aula perguntando se algum dia você já precisou reclamar ou solicitar algo de alguma empresa, certo? Que ofereceu algum serviço que de repente você não ficou satisfeito. O que você fez? Você ligou? Você escreveu uma carta? O que você fez? Percebam que existe o direito do consumidor e todo cidadão tem direito de exigir um bom serviço que seja prestado a você, certo? E existe um mecanismo também de reivindicação, ou seja, que você pode solicitar ajustes, melhorias, certo? E cobrar realmente um serviço de qualidade das empresas, instituições, a qual você teve algum tipo de serviço prestado, certo? Agora, vamos observar um texto que vai trazer para a gente exatamente uma reivindicação, ou seja, é um texto que foi escrito com uma finalidade bem específica. Então, observe que o nosso texto começa aqui com uma data, Brasília, 22 de agosto de 2018, direcionado para Bom Preço Telefonia. Senhores, venho reclamar de cobrança indevida de chamadas telefônicas não realizadas. Há 3 meses, contratei os serviços dessa empresa de telefonia. No contrato, estava escrito que pagaria o valor de R$ 82,00 mensais por um pacote de serviços que incluía chamadas locais ilimitadas e 30 minutos de ligações interurbanas. No entanto, consta a cobrança de valores relativo às ligações interurbanas que nunca realizei em minha fatura. Existem 3 chamadas para a cidade de Coari, no Amazonas, e outras 5 chamadas para Apiacá, no Espírito Santo. Elas somam um total de R$ 178,00 a mais em minha conta telefônica. Não há nenhuma possibilidade dessas ligações terem sido realizadas, pois não conheço ninguém que more nessas cidades. Todos os meus parentes residem em Brasília. Outro fator que impossibilita a realização dessas chamadas é o fato de eu trabalhar o dia todo e meu filho estudar pela manhã e fazer curso à tarde. Portanto, não temos tanto tempo para gastar em uma ligação. Uma delas, feita para a cidade de Apiacá, durou cerca de 3 horas. Por fim, gostaria de destacar que os horários em que foram feitas as ligações não correspondem à nossa rotina. As chamadas para Apiacá foram feitas pela manhã, horário em que não há ninguém em casa. E aqueles referentes a Coari foram feitas às 2 horas da manhã, momento em que estamos em pleno sono profundo. Diante dessa situação, peço que considerem a cobrança como indevida e que sejam tomadas providências no sentido de cobrar somente o valor devido de R$ 82,00. Sem mais considerações, assino a presente carta. Maria Marta Mercedes, certo? Então, observem que esse nosso texto, que foi escrito, relata aí pra gente uma situação, ok? E essa situação você já percebeu de alguém que não está muito satisfeito com um tipo de serviço, certo? Principalmente relacionado à telefonia. E aí eu questiono a vocês. Vamos lá, colocando o nosso questionamento. Nosso questionamento, o objetivo do texto é, letra A, discutir o valor do contrato do serviço de telefonia. Letra B, reclamar de cobranças indevidas na fatura de telefone. Letra C, mostrar insatisfação com relação aos horários das ligações.
Ou letra D, descrever a rotina de uma família que reside em Brasília. Então, observe que todas as alternativas, elas iniciam com verbos. O primeiro, discutir, certo? Discutir o valor do contrato do serviço de telefonia. Será que é exatamente essa a ideia que nós temos dentro do texto? A pessoa que escreveu quer discutir o valor do contrato, certo? Será que ela quer um desconto, ela quer pagar menos? Percebe que a gente não tem essa discussão dentro do nosso texto, ok? Então, a alternativa A não pode ser. Reclamar de cobranças indevidas na fatura de telefone. Será que eu tenho essa reclamação? Percebam que sim, o principal objetivo aqui do nosso texto é reclamar dessas cobranças indevidas. Percebo que havia duas ligações para locais que a moradora, ou seja, a mulher, a Maria Marta, que tinha o serviço de telefonia, não realizou. E essas ligações estavam aí, claro, aumentando o valor da sua fatura. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Quando você observa a letra C e a letra D, mostrar insatisfação com relação aos horários das ligações, será que ela queria mostrar apenas isso, apenas a insatisfação dela? Não, a letra C já é algo secundário, por isso que não pode ser a nossa alternativa correta. E a letra D, descrever a rotina de uma família que reside em Brasília. Também não. Percebo que a finalidade da carta é reclamar de cobranças indevidas na fatura de telefone, certo? E você percebe que essa reclamação tem toda uma estratégia. A nossa, ou seja, a pessoa que escreveu o texto produziu todo um discurso buscando, claro, evidenciar o fato que ocorreu, certo? O motivo dela estar insatisfeita, também narrando situações, ou seja, trazendo argumentos que comprovam que ela está certa na sua reclamação, ok? Vamos adiante? Então, observando aí o nosso próximo texto, observem a nossa cartela, que nós vamos ter aqui uma carta de reclamação. Trago para vocês o conceito. E o que é a carta de reclamação? É um gênero discursivo utilizado para expressar alguma insatisfação ou indignação pessoal ou coletiva a respeito de alguma situação vivida e que tem ligação de responsabilidade com alguma instituição ou empresa, certo? Então, percebo que a carta de reclamação, esse gênero discursivo aqui, certo? A nossa carta de reclamação, a palavra-chave para entendê-la é que ela vai buscar expressar alguma insatisfação ou indignação pessoal ou até mesmo coletiva. E, claro, sempre a respeito de algum serviço que foi prestado por uma empresa ou instituição e esse serviço não foi de qualidade. Então, observem que essa carta pode ser escrita para qualquer empresa, para qualquer instituição, ok? E, claro, ela tem uma organização própria. Quando escrevemos uma carta de reclamação, percebo que nós organizamos o texto de forma diversa, certo? Mas há uma estrutura fixa para muitas. E que estrutura é essa? Então, vamos observar a composição dessa carta. Percebo que a carta, ela pode apresentar local e data, menção ao interlocutor, introdução, ou seja, apresentação do problema logo nos primeiros parágrafos, certo? Desenvolvimento, o relato do problema com argumentos, percebam, argumentos para justificar a reclamação, ou seja, mostrar por que a pessoa tem razão em reclamar daquele serviço, certo? Também vai trazer uma conclusão, ou seja, uma síntese das ideias e pode também trazer uma sugestão para a solução do problema apontado, certo? Claro, uma despedida e o nome de quem enviou o nome do remetente, certo? Quando pensamos na nossa carta, a carta que nós acabamos de analisar, vocês podem perceber que essa estrutura que acabamos de verificar aqui no nosso texto, ela está presente. Vamos observar? Então, colocando aí mais uma vez a nossa carta. Observe que agora tenho ela no tamanho reduzido, escrita em uma folha, ok? E quando observamos logo no início dessa carta, nós encontramos aqui o título, ou seja, o título não, perdão, exatamente a especificação do local e data,
situando o espaço e o momento em que ela foi escrita, o tempo, certo? Então, onde ela foi escrita? Olha só, Brasília. Em que período? No caso, 22 de agosto de 2018, certo? Depois a gente encontra o destinatário, ou seja, para quem essa carta foi enviada? Para Bom Preço Telefonia, que é exatamente aqui a menção ao interlocutor. Quem é o interlocutor? Com quem a autora da carta está se comunicando, está interagindo? Com a telefonia, aqui no caso, Bom Preço Telefonia. E observem que ao se referir à telefonia, ela utiliza um vocativo, senhores, certo? Então percebam que quando se utiliza esse vocativo, eu tenho aí uma ideia de plural, senhores. Ou seja, ela está tratando, ou seja, ela está se referindo a todos aqueles que compõem essa empresa, ou seja, que trabalham nessa empresa e que prestam esse serviço. Então, por meio do vocativo senhores, observem que eu tenho até um tom formal também, ou seja, uma linguagem formal ao se referir, ao se relacionar, interagir com o outro, ok? Por meio do texto. Vamos adiante? Observem lá o nosso texto, certo? Logo na sequência a gente tem a introdução. E perceba que na introdução eu tenho exatamente aqui a evidência, ou seja, é especificado qual é o motivo de escrever essa carta, qual é o problema. Observe, venho reclamar de cobrança indevida de chamadas telefônicas não realizadas. Então observe que a pessoa aqui, ó, venho reclamar de cobrança indevida de chamadas não realizadas. Ela se coloca em primeira pessoa, certo? Tanto que o verbo assume a forma, a flexão de primeira pessoa. Venho, eu venho. Fazer o quê? Reclamar de cobrança indevida. Após apresentar qual o problema, perceba que ela começa uma narração, certo? E essa narração? Há 3 meses, olha só, há 3 meses, a ideia de tempo, certo? Contratei, observem que o verbo já mudou. Quando nós iniciamos aqui, para apresentar a reclamação, ela utilizou a primeira pessoa. Quando ela começa a contar os fatos, o que já ocorreu, o verbo flexionou e mudou também. Foi para o passado. Há 3 meses, contratei os serviços dessa empresa de telefonia. E ela especifica, no contrato estava escrito que pagaria o valor de R$ 82,00 mensais por um pacote de serviço que incluía chamadas locais ilimitadas, certo? E ela descreve todo o pacote. E, ao final dessa introdução, ela diz, no entanto, observem aqui que eu tenho exatamente este enunciado. No entanto, percebe que ele já traz uma ideia de contrariedade. Algo não ocorreu bem aqui neste contrato. Consta a cobrança, olha só, de valores relativos a ligações interurbanas que nunca realizei, certo? Então, percebe que ela vem reclamar de cobrança indevida, e essa cobrança indevida que ela diz são valores relativos a ligações interurbanas que nunca foram realizadas pela pessoa que escreveu a carta. Percebo que aqui nós temos toda a introdução, a apresentação da reclamação e uma breve contextualização, ok? Quando a gente avança no nosso texto, observem que aqui no desenvolvimento há uma explicação melhor de tudo que ocorreu, certo? Então percebe que ela vai começar dizendo, existem 3 chamadas para a cidade de Coari, no Amazonas, e outras 5 chamadas para Apiacá, no estado do Espírito Santo. Percebam que ela diz que elas somam um total de R$ 178,00 a mais na conta telefônica. Então, aqui, exatamente no desenvolvimento, logo nesse primeiro parágrafo, há um detalhamento do que ocorre na reclamação, ou seja, da reclamação dela em si. Ela detalha, ela diz para a gente para onde essas ligações foram realizadas, certo? O valor excessivo que foi cobrado. E percebo que na sequência desse desenvolvimento aqui, você vai perceber que ela vai argumentar com a gente. Ela vai dizer, não há nenhuma possibilidade dessas ligações terem sido realizadas. E apresentam, agora, observem aqui que ela irá apresentar o quê? As argumentos, ou seja, as justificativas dela, os argumentos.
Pois não conheço ninguém que more nessas cidades, certo? Ela fala que todos os parentes delas moram em Brasília. Aí ela apresenta outro fator, certo? Então ela apresentou já a primeira justificativa aqui. Outro fator, a partir daqui ela vai dizer: quem possibilita a realização dessas chamadas é o fato de eu trabalhar o dia todo e o meu filho estudar pela manhã e fazer curso à tarde, certo? Então percebam que ela diz que não conhece ninguém nessas cidades. Percebam que ela diz também a questão do horário dela, certo? Que ela trabalha, olha só, o dia todo e o filho dela estuda pela manhã e faz curso à tarde. E ela conclui, e ela diz: portanto, não temos tempo para gastar em uma ligação. Uma delas, olha só, ela especificando mais aqui nessa parte do texto. Uma delas, feita para a cidade de Apiacá, durou cerca de 3 horas. Por fim, gostaria de destacar que os horários em que foram feitas as ligações, percebam que ela diz, não correspondem à nossa rotina, certo? As chamadas para Apiacá foram feitas pela manhã, horário em que não há ninguém em casa. E aquelas referentes a Quari foram feitas 2 horas da manhã, momento em que estamos em pleno sono profundo. Observem que aqui eu tenho um detalhamento maior da reclamação. Eu tenho também a apresentação de argumentos para mostrar que a pessoa está certa em reclamar, ok? Na sequência, saindo do nosso desenvolvimento, chegando à nossa conclusão, observe que ela diz, diante dessa situação, perceba que eu tenho esse enunciado, diante dessa situação, que situação é essa? O problema que ocorreu, a cobrança indevida de chamada telefônica. Perceba que a conclusão já inicia retomando todos os fatos que já foram citados, certo? E ela diz, diante dessa situação, voltando ao nosso texto, observem como ela conclui. Peço que considerem a cobrança como indevida. Então, destacando aqui para vocês, observem que a pessoa que escreveu solicita que a cobrança, ou seja considerada indevida e que sejam tomadas providências no sentido de cobrar somente o valor devido. Então, perceba que ela apresenta aí exatamente o que ela quer, certo? Neste momento, ela pede que a cobrança seja considerada como indevida e que sejam tomadas providências, olha só, no sentido de cobrar somente o valor devido. Ela só quer pagar o valor de R$ 82, o valor que foi contratado, certo? E observem que a nossa carta tem uma despedida. Observem como essa despedida é construída. Sem mais considerações, assino a presente carta, ok? Então, ela não tem mais o que discutir aqui neste ponto do nosso texto. Ela se despede, certo? E ela assina a própria carta dizendo exatamente quem ela é. Maria Marta Mercedes é o nome da nossa remetente, da pessoa que enviou esta carta. Então, percebam que a todo momento do nosso texto, a gente tem uma linguagem formal, certo? Uma linguagem que a pessoa trata, ou seja, se relaciona com a empresa por meio da carta de forma respeitosa, certo? Apresentando para a empresa qual é a situação, o problema, apresentando os argumentos, mostrando que ela, a pessoa que escreveu a carta, tem razão em reclamar e, ao final, solicitando algo, ou seja, que a empresa considere essas cobranças como indevidas e que cobre somente o valor que foi contratado, certo? Então, chama a atenção de vocês, mais uma vez, para os argumentos que foram utilizados lá na nossa carta, colocando aí nosso texto. Olha só. A presença de argumentos para justificar opiniões é uma característica da carta de reclamação. O argumento é um recurso utilizado para convencer alguém a respeito de algo, por meio de dados, fatos e exemplos, certo? Então, numa carta de reclamação, o argumento ele é utilizado no sentido de convencer, certo? Mostrar para a pessoa que está lendo a carta, para o interlocutor, que ela está certa em reclamar, ou seja, que a reclamação ela tem fundamento. E, claro, ela vai utilizar dados, fatos e exemplos, ok? Quando a gente observa o nosso texto que nós acabamos de ler, perceba que a ideia defendida foi a empresa realizou cobrança indevida de valores relativos a ligações interurbanas que a cliente
nunca realizou. Essa é a ideia defendida lá na nossa carta. E para comprovar que essa ideia está certa, que existe realmente uma razão para reclamar, percebam que a autora utilizou argumentos. Como já mencionado, o primeiro, olha só, não conhecer ninguém que mora nas cidades de Quari e Apiacá. O segundo argumento, observem, falta de tempo para gastar em ligações longas devido à rotina da família e o horário das ligações que ocorreram em momentos que não havia ninguém em casa e durante a madrugada, enquanto a família dormia, certo? Observem também que a descrição ajuda nessa argumentação. Observem que foi detalhado, descrito para a gente no nosso texto, o quanto essa ligação durou, o horário em que foram realizadas. Então, observe que tudo isso são estratégias argumentativas para convencer o interlocutor, ou seja, a empresa, de que há um problema e que esse problema precisa ser resolvido, ok? E que a pessoa está certa em reclamar, ok? Atenção também para o uso dos verbos. Olha só os verbos que a gente observou no nosso texto. Perceba que nós tivemos, Perceba que nós tivemos verbos no pretérito, certo? Para narrar os acontecimentos que já tinham acontecido. Observe que quando ela contou a história, o momento em que ela contratou o serviço, teve um acordo para um determinado valor. Tudo isso ela utilizou verbos no pretérito. Olha só, contratei os serviços dessa empresa de telefonia. No contrato estava escrito que pagaria o valor de R$ 82 mensais. Observem o verbo contratar. Contratei. Está no passado. Estava também se refere ao passado, ao pretérito. Ok? Além do pretérito, a gente tem os verbos no tempo presente. Eles foram utilizados para quê? Para apresentar a reclamação e solicitar solução. Olha aqui os exemplos. Venho, olha só, o verbo, venho reclamar de cobrança indevida de chamadas telefônicas não realizadas. E também para solicitar, para pedir uma solução para o problema. Diante dessa solução, lá na nossa conclusão, percebe que ela utilizou o verbo pedir no presente. Peço que considerem a cobrança como indevida e que sejam tomadas providências no sentido de cobrar somente o valor devido de R$ 82. Certo? Então, observem que o tempo presente também utilizado na carta. Também foi utilizado o presente do modo indicativo para quê? Olha só, para apresentar os argumentos que fundamentam a reclamação, ou seja, os argumentos, o motivo dela ter reclamado, mostrando que ela tem razão em reclamar, despertando um efeito de sentido de verdade, certo? Então percebe que o tempo verbal também foi utilizado no presente para trazer essa ideia de que aquilo que ela está falando, apresentando, é verdadeiro, certo? Então observe que na construção aqui do nosso texto, a gente tem esses enunciados, olha só. Não há nenhuma possibilidade dessas ligações terem sido realizadas, pois, ela afirma, não conheço ninguém que more nessas cidades. Todos os meus parentes residem em Brasília. Olha só, o verbo conhecer e o verbo residir, certo? Perceba que eles foram flexionados no tempo presente, ok? Apresentou os argumentos e os verbos também estão flexionados no presente exatamente para trazer esse sentido de verdade, de o que ela fala, do que ela está apresentando, é uma verdade, é um fato. Observem também o outro enunciado. Os horários em que foram feitas as ligações não correspondem à nossa rotina. Olha só, o verbo corresponder, certo? Não correspondem à nossa rotina. Então, observem que aqui no nosso texto, o tempo presente foi utilizado exatamente para trazer não somente a apresentação do problema, certa solicitação, mas também trazer esse efeito de sentido de verdade na hora da argumentação, ok? Então, percebo que o verbo, tanto no presente quanto no pretérito, eles auxiliam bastante também na construção desse texto. Então, você percebeu que essa carta de reclamação ela tem realmente esta finalidade,
de apresentar uma reclamação, certo? Apresentar uma reclamação de algum serviço, alguma situação que foi feita, ou seja, um serviço que foi prestado e de repente você não ficou feliz com esse serviço, ok? E observem que o nosso texto, ele fez isso de forma respeitosa. Em nenhum momento da nossa carta nós presenciamos palavras feias, certo? Ou algum tipo de xingamento ao interlocutor, à empresa. Observem que a todo momento a pessoa escreve, apresenta o seu motivo, a sua razão, ou seja, de estar reclamando e insatisfeita de forma respeitosa. E utilizou para isso a linguagem formal, certo? Quando a gente observa o vocativo senhores, percebe que já traz um tom respeitoso e também a pontuação, a concordância do nosso texto, ela está toda de acordo com a norma culta, com a linguagem culta, que é a linguagem formal. Percebam que essa linguagem formal é aquela que segue as regras gramaticais, certo? Ou seja, nesse tipo de texto que busca uma linguagem formal, certo? De forma respeitosa, não há espaço para gírias, certo? Não há espaço para linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial, você já sabe, é aquela que não está preocupada com regras, certo? É uma linguagem que permite até gírias e também permite a presença de variações linguísticas, ok? Então, observe que o nosso texto teve essa finalidade, apresentar uma reclamação. Vimos a estrutura dele, toda a estrutura organizada. Percebam que essa é uma das estruturas possíveis. Geralmente, você vai encontrar textos, cartas de reclamações que seguirão essa estrutura, apresentando alguns elementos ou poucos. Alguns podem ser até omitidos, certo? Dependendo também do veículo, do local em que esse texto é publicado, certo? Então pode ter todos aqueles elementos ou pode ter algum deles omitido, certo? Principalmente se for um texto virtual. Se for um texto que circula em ambiente virtual, a gente vai perceber que alguns desses elementos da nossa carta, eles são omitidos, certo? Percebam também que a argumentação foi importantíssima no nosso texto. Apresentou-se uma reclamação, certo? E percebo que, para mostrar que aquela reclamação é válida, o uso de argumentos foi fundamental. No nosso texto, você percebeu que a argumentação girou na descrição do problema, certo? Das ligações, também a descrição da rotina daquela família, certo? Então, percebo que tudo isso colabora para trazer essa ideia, este efeito de verdade ao nosso texto e mostrar, provar que a pessoa está certa em reclamar e que é necessário que a empresa, certo? Que a empresa haja e que faça algum tipo de intervenção para solucionar aquele problema, ok? Então, perceba que o nosso texto é uma carta de reclamação e pode ser um texto utilizado no nosso dia a dia por todos nós para exigir os nossos direitos, certo? Lembro que já estudamos os textos que são relacionados ao direito, textos normativos. Perceba que a carta de reclamação é um mecanismo para exigência desses direitos. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham percebido os elementos que compõem a carta de reclamação, certo? E que quando for necessário, também vocês possam escrever as suas cartas para exigir direitos. Ok? Agradeço a participação de todos, a atenção e espero encontrá-los em breve.